Graça e paz. Hoje a gente vai finalmente falar de Apocalipse 1. Tem bastante coisa para falar, então talvez tenha que dar 2 vídeos aqui. Tem bastante anotação, eu vou estar sempre consultando minhas anotações, já de aviso. Demorou um pouquinho mais que eu esperava, eu tive uns imprevistos, como sempre, mas eu espero que dentro de cada semana ou de cada 2 semanas eu consiga englobar um capítulo. Esse capítulo 1 ele é pequeno, o segundo capítulo também, e o terceiro, eles estão quase a mesma divisão. E a gente vai continuar por aí. Então, Apocalipse 1, a gente vai começar do começo. A gente já falou um pouco sobre o propósito da carta, a intenção da carta, para quem ela foi escrita, as questões da simbologia dos temas apocalípticos, de comparação das profecias, do uso do Antigo Testamento. Você pode ver nos outros vídeos. E a gente começa aqui ali no verso 4 já. Quando ele. Porque nos outros versos a gente conversou da última vez. No verso 4 ele fala, João, que ele está escrevendo para 7 igrejas. Lembre-se de novo, eu vou dar uma pincelada aqui, não dá para entrar em todos os detalhes. Mas aqui, quando ele está falando sobre as 7 igrejas, a gente geralmente tenta limitar ela para as igrejas da época. Ela tem um caráter, que nem a gente já falou, imediato, algo que aconteceu naqueles primeiros tempos. Mas aqui é óbvio que João não está falando simplesmente das 7 igrejas daquela época. Até porque, se a gente olhar no capítulo 5, ele começa a descrever as igrejas com milhares e milhares de igrejas. Desculpa, de adoradores. Então, ele só trata das primeiras igrejas, das 7 igrejas, nos primeiros capítulos. Depois, ele nem retoma mais. Então, é óbvio que a ideia daqui das 7 igrejas é porque ele estava dirigindo a sua carta às 7 igrejas, obviamente, mas ele sabe que a mensagem aqui não era pertinente somente para elas. A gente precisa entender também que o número 7 não é que existiam só 7 igrejas, é um número simbólico. E ela também quer dizer algo completo e universal. Então, isso também já indica que a ideia do 7 aqui, das 7 igrejas, é que ela tem um caráter universal. E a gente olha, por exemplo, ideias como tinha que andar 7 vezes ao redor de Jericó, tinha que aspergir os animais em 7 vezes. Então, isso já nos mostra um pouquinho para quem ele estava falando. Aí ele fala da parte daquele que é, que era e que há de vir. E, de novo, ele está identificando Cristo como aquele que está presente agora na igreja. Nota que é interessante que ele não fala que foi, mas sim aquele que é, que está aqui presente. Aí ele fala da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Não é que, de novo, que há 7 espíritos, mas sim da plenitude e da universalidade da presença de Deus. Aí ele começa, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho primogênito dos mortos. Quando a gente fala sobre primogênitos, não é que Jesus Cristo foi criado, como alguns ensinam com os testemunhos de Jeová. Não que Jesus é um anjo ou somente um profeta, como falam os muçulmanos. Nesse caso, realmente, ele está falando sobre Jesus sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E a gente vai pensar, sim, mas Deus já não ressuscitou no Antigo Testamento através dos profetas, algumas pessoas, ou no Novo Testamento Lázaro. Aqui, nesse sentido, é que Jesus é o único que, pelo seu próprio poder, o poder do Espírito Santo, ressuscitou e venceu a morte sem pecado, e ele mesmo inaugura, então, o vencimento e a superação do pecado, que é diferente dos outros que foram ressuscitados por Deus ou por Jesus, né? Nesse caso. Aí ele continua também o primeiro entre os mortos é uma referência ao Salmo 89. De novo, a gente precisa estar bastante. Eu vou fazer bastante referências ao Antigo Testamento. Não vou poder ler todas essas referências, mas esteja anotando aí, então, Salmo 89 para você ver. Aí ele fala: o soberano reis e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou do pecado e que nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. E a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então tem uma doxologia. Doxa vem da palavra glorificação, exaltação. Então a gente chama de doxologia quando encerra com essa exaltação de Deus ou de Cristo.
tem nas cartas também. O que são esses reis e sacerdotes, ou reinado e sacerdotes? Se a gente olhar para Êxodo 19:6, a gente vai ver que Deus constituiu Israel. Eu acho que talvez seja bom eu abrir, nesse caso, essa referência, para a gente dar uma olhada aqui. Êxodo 19:6. Ele chega e fala assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Lembre-se que Israel falha em querer ser esse reinado de reis e sacerdotes. A gente pode ver lá já no capítulo 20, no 19, que eles não queriam ouvir a Deus, eles pedem o mediador, e eles falam lá: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, eles queriam que tivesse um intermediário, eles não queriam ter essa função de rei e sacerdote. Então Deus constituiu reis e constituiu sacerdotes, principalmente sacerdotes, para servir a ele. E nesse caso aqui, a gente tem uma comparação de que Deus nos constituiu reinado e sacerdócio. Os seguidores de Cristo compartilham, então, o mesmo ofício de Cristo, de rei e sacerdote perante Deus. Isso é uma coisa muito grande. O reinado aqui nessa terra, o reinado não é um local físico, não é que a gente vai ter digamos, vamos ser o rei da Holanda, né, como eu tô na Holanda, mas um exercício de rei, um exercício, claro, abaixo de Cristo, de sacerdócio. Nós já estamos cumprindo isso aqui na Terra, onde nós temos o domínio sobre as forças do mal, onde nós temos um domínio sobre o mundo, porque quem tá em nós é maior do que o mundo, só porque de uma forma incompleta, óbvio. Ele nos constituiu esse reino e sacerdócio, mas quando vier a Nova Jerusalém, os novos céus e nova terra, aí será outra coisa. Jesus é rei porque ele vence a morte e o pecado, ele ressuscita dentre os mortos, então, o primogênito, e o sacerdócio dele também, daí seria porque ele derrama na cruz o seu sangue, ele foi testemunha de Deus. Então, esse reinado e sacerdócio é ligado ao reinado em que ele vence a morte e o sacerdócio de que ele derrama seu sangue. E nós somos coparticipantes, ou nós temos parte nisso por causa da nossa identificação com Cristo. E ele se torna daí testemunho de Deus, né? A ele a glória e o domínio, né? Que seria Deus. Aí hoje a igreja é testemunha disso no mundo. O papel que Israel, que nem eu falei, o Israel hoje é um grupo étnico, são judeus, mas a gente vê que quem cumpre esse papel hoje é a igreja de Cristo. E no contexto de Apocalipse, João é um pouquinho duro, ele não chama os judeus de, como alguns gostam de falar que os judeus ainda são os herdeiros da promessa, ele chama eles do trono de Satanás. Lá no verso 9 do capítulo 10, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu acho isso importante, batendo uma tecla aqui. Não existe essa questão de que existe um Israel que são descendentes lá e que Deus vai abençoar eles e eles serão salvos porque eles ainda fazem o sacrifício. A Bíblia é muito clara. Jesus já chamava eles de filhos de Satanás. Paulo já fala que a verdadeira Israel é aquela que segue a promessa pela fé em Abraão. Desculpa, que tem a mesma fé como Abraão teve e foi imputado como justiça em crer em Deus. Gálatas fala sobre isso e Apocalipse também. E como o gênero apocalíptico é um pouquinho mais duro, ele já chama sinagoga de Satanás, aqueles que se declaram judeus, mas não o são. Porque a verdadeira igreja, ou a verdadeira Israel, é aquela que segue a Deus. Nosso vídeo tá indo para 10 minutos e eu não terminei a primeira sessão. Vamos lá. Aí ele continua, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ou seja, vai acontecer. As vindas de Cristo que estão no capítulo 2, no capítulo 3 e aqui também,
Geralmente se refere a essas vindas de julgamento. A gente lembra bastante a questão do contexto aqui, de vir nas nuvens de julgar. E também das bênçãos que Deus traz para a sua igreja. João cria que o reino dado a Cristo foi já logo após a sua ressurreição. E a gente também crê isso, é só ler Mateus 28, em que ele fala: tudo foi me dado, tenho autoridade sobre todas as coisas. Então, essa vinda não se refere necessariamente à segunda vinda de Cristo, que está aqui no verso 7, mas às visitações. E ele nos mostra também que o final do tempo já está inaugurado. A gente pensa que o fim do mundo, o fim dos tempos vai ser lá na frente. Não, é algo que já está inaugurado. Cristo já está no seu trono e ele está aqui nesse contexto de Apocalipse visitando a sua igreja. Ele está vindo aqui com bênçãos, que a gente vê em algumas cartas, algumas igrejas, como a Filadélfia. E ele vem também com promessas de julgamento, como a gente vê na igreja de Laodiceia. E o verso 8 aqui, que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Intencionalmente, Jesus se coloca aqui no momento presente, para se identificar já com o sofrimento da igreja. Jesus não está distante, ele está aqui, ele está ouvindo, e de novo, ele está colocando esse tempo presente para se identificar com a igreja. Segundo vídeo, a gente vai continuar daí o resto das explicações.